Quer sair comigo amanhã à noite? A pergunta dele foi bem direta ainda foi a minha resposta. Não. Estava sendo clara e concisa. Além disso, eu me levantei, perdendo completamente o apetite, mas ele me segurou pelo pulso, me obrigando a ficar parada perto dele, que se virou para me olhar de frente. Por que não? Porque eu não consigo. Ele me devolveu um olhar confuso. Como assim não consegue? Que tipo de resposta é essa? Eu me remexi um tanto inquieta, mas ele continuou me segurando pelo pulso. Eu não quero, afirmei, repousando o olhar no ombro direito dele. Alguns segundos se passaram antes que ele voltasse a falar. Entendi, você ainda está apaixonada por ele, Luca falou, mais em tom de afirmação do que de pergunta. Eu me soltei com um puxão bem forte e dei um passo para trás. Isso não te interessa, está ouvindo? Luca ergueu as mãos e deu uma gargalhada no. Eu só ia te chamar para correr, tá bom? Não é nada demais. Meu Deus, me falaram que você era difícil, mas meu olhar pareceu adverti-lo de que era melhor não seguir por esse caminho. Era só um rolê de fim de tarde, e quando não estiver mais tão quente, assim escapamos da loucura que vai ser amanhã, com todos os convidados que ainda vão chegar. Estou só atrás de desculpas para sair daquela casa, e nada mais. Pode guardar essa cara feia e continuar apaixonada por quem você quiser. Eu não me importo nem um pouco. A resposta dele me fez analisar o convite. Era do Luca que estávamos falando, um descarado que não dava a mínima para a minha vida pessoal e que falava a primeira coisa que lhe passasse pela cabeça quando abria a boca, correr até que era possível. Parecia algo entediante e impessoal. Além do mais, quem convidava outra pessoa para correr querendo algo mais que companhia? Eu estaria suada e horrorosa, então não tinha nenhum perigo, né? Só correr, perguntei, me senti mal pela voz insegura que não parecia ser minha. Luca franziu a testa, soltou meu pulso e assentiu, forçando o sorriso com seus lábios grossos. Só correr. Suspirei por dentro e voltei a me assentar para esperar que ele terminasse de comer. Durante a meia hora seguinte, ficamos conversando sobre o casamento e sobre coisas sem importância, mas mesmo assim me sentia um pouco exposta diante dele, como se tivesse exibido a insegurança. Passara a minha existência me esconder e não gostei nem um pouco daquilo. Faltava apenas pouco mais de um dia e meio para o casamento, e o Lucas só andava grudado em mim. Tínhamos saído para correr, como ele havia me convidado, e para minha surpresa, percebi que aquilo não me incomodava. Cada um colocava o seu fone de ouvido e corremos juntos até chegar ao ponto antes de voltarmos pela praia. Tenho que admitir que era nossa maneira mais sutil de fugir da casa. Estavam chegando tantos convidados que não havia quarto livre. Os pais da Gina tinham chegado na noite anterior e eu, enfim, me senti um pouco mais livre para sair de perto dela. A mãe da minha amiga era uma anfitriã nata e parecia feliz por receber tantos amigos e parentes para celebrar o casamento de sua filha mais velha. Eu já estava quase no limite das minhas forças, pois o Lucas insistirá para irmos mais longe daquela vez, e minhas pernas não aguentavam mais, ameaçando me fazer voltar andando. Vamos, vamos. Ele gritou empolgado enquanto corria para trás a fim de me ver e ao mesmo tempo me zoar. Mostrei o dedo do meio para ele e tentei ignorá-lo, mas tive que parar para beber água e recuperar o fôlego. Faltavam poucas horas para o anoitecer e teríamos que estar de banho tomado e vestidos para jantar com o restante dos convidados. O pai da Gina contratará uma empresa para cuidar de todos. Pediram mais 2 semanas de repouso, ela informou, e percebi como odiava mentir para o marido. Lion arregalou os olhos surpreso. Nossa, não, estou começando a ficar preocupado. Acenei com a mão para que ele não se preocupasse enquanto saía do carro. Gina me observou preocupada, mesmo sem motivo, já que eu estava bem. Carrega ela, Lion. Pediu com bastante urgência. Estou bem, Gina, eu disse, arregalando os olhos sem que o Lion percebesse. Ele se aproximou em menos de um segundo. Eu não me importo, vamos, Molena, segurando meu pescoço. Ele indicou, se agachando, me levantando bem rápido. Eu me agarrei com força ao pescoço dele e a imagem do Lion tropeçando na escada, me deixando cair sobre a barriga, me manteve alerta e assustado durante todo o trajeto. Essa coisa de não poder se mexer tinha as suas consequências. Você está mais pesada. Olhou para mim, então, dando uma gargalhada. Já deu um tapa nele. Por um instante entrei em pânico, achando que ele descobriria tudo. Mas depois fiz uma careta fingindo estar ofendida. Que delícia! Exclamei enquanto estávamos no quarto. Ele me colocou sobre a cama e me deitei suspirando. Lion ficou olhando para mim por alguns instantes, pareceram eternos. Por mais que eu quisesse ler a mente dele, algo me dizia que era melhor não passar nem perto de seus pensamentos. Se precisar de qualquer coisa é só chamar, ele disse saindo do quarto. Não liguei a televisão nem nada, fiquei deitada na cama, pensando na melhor maneira de contar tudo para o Nicholas. Minha nossa, eu podia imaginar o rosto dele, a surpresa. Ele com certeza ficaria bravo e jogaria água na minha cara. Que droga, ele ia me odiar porque eu faria o que qualquer mulher desprezível teria feito com um homem como ele, comprometê-lo, fizerá o que eu fizerá, e da maneira mais antiquada e patética possível. Alguns minutos depois, eu vi um burburinho atrás da porta. Após alguns minutos, a Gina entrou para falar comigo. O Lion quer contar para o Nick. Você contou para ele, quase gritei, me erguendo na cama. A Gina renegou rapidamente com a cabeça. Quer contar a versão da dor nas costas. Eu briguei com ele e ele disse que não era para contar nada, mas sei lá se ele vai me dar ouvidos.
espera aí, ok? Porque o Laio quer contar algo tão insignificante para o Nicolas. Jane mordeu o lábio um pouco nervoso. Notei que acabará de pegá-la no pulo. Então, ela disse retorcendo na cama. Mas que merda, essa coisa de os seus dois melhores amigos namorarem e depois eles se separarem é uma merda. Ela confessou irritada, olhando-a. Depois que vocês terminaram, o Nick nos pediu para manter-nos informados. Você sabe sobre o que aconteceu com você, como você estava e tudo mais. O Nicholas pediu que assimilei o que Gina dizia, completamente surpreso. Ele queria saber de tudo, sobre o seu trabalho, as suas aulas, como você estava lidando com a separação. Sei que não tinha o direito de contar essas coisas sobre você, mas isso me parecia um bom sinal. Você sabe, foi ele quem terminou. Então, demonstrar esse interesse por você poderia significar, passei a mão no rosto, sem acreditar no que estava ouvindo, que ele ia me perdoar. Concluí incrédula. O Nicholas só queria me controlar. É isso que ele faz, droga. Mesmo me largando, ele continuou fazendo isso por meio de vocês. De repente, me lembrei de algo. Eu não te contei que caí de moto, né? Perguntei do nada, entendendo porque o Nick ficará tão surpreso na casa dos nossos pais, porque ninguém informará sobre aquilo, basicamente porque tinha escondido aquilo de todo mundo. Eu tinha sido algo bobo e não queria levar a bronca de ninguém. Que falou sentando-se na beirada da cama e me observando enquanto eu começava a tirar as roupas do cabelo e dobrá-las de qualquer jeito sobre a mesinha que ficava diante da cama. Meus olhos se desviaram das roupas por um segundo na direção dele. Ele parecia tranquilo, mas por mais que estivesse conseguindo manter a calma, eu sabia muito bem o que se escondia por trás daqueles olhos. Ele não estava gostando nem um pouco do que escutará. E agora, ouvindo o que eu disserá dos lábios dele, não pude evitar e sentir o mesmo. Vamos ter que dividir os dias, os fins de semana, os feriados, e isso que você quer. Quer que o nosso filho seja criado por pais separados? Fiquei com os olhos marejados pela horrível realidade na qual estava me metendo. Eu sabia o que era ser criada daquela maneira, passar a metade da vida sem ter pai. E durante a outra metade vivia me escondendo, com medo de que ele me machucasse. Nick também teve que ver os pais se separando, abandonando pela mãe. Por um momento imaginei meu doce bebê com olhos azuis enormes e cabelo loiro, passando pela mesma coisa que nós dois tivemos que passar. E meu coração se apertou de uma maneira que nunca tinha sentido até então. Mordi o lábio tentando controlar o tremor. E o Nicholas se levantou, vindo até mim. Deixa que eu cuide de você. Ele me pediu então, enquanto acariciava meu rosto, e os olhos dele se afundavam nos meus com uma determinação ferrenha. Eu sei o que eu falei, sei que disse que não conseguiria te perdoar, mas não parei de pensar na sua reação e no jeito que você pareceu triste desde que fui embora. Essa imagem vem me perseguindo desde que nos separamos nua. As coisas mudaram, minha maneira de ver a situação é diferente. Estou encarando tudo de outra forma. Quando vi o nosso filho naquela tela nua, porra, eu estou me achando o cara mais feliz do mundo. E não é só porque vou ter um filho lindo, mas também porque vai ser com a mulher que virou o meu mundo de cabeça para baixo. Fechei os olhos com força e notei uma lágrima boicotando o meu autocontrole. Me colocou a testa dele na minha e suspirou, me embriagando com seu hálito cálido. Nós dois nos machucamos bastante, sabe? Ainda nem ouso pensar que eu não tenho noção das palavras fortes sair da minha boca. Não posso negar que dizer você sofrer tanto quanto eu sofri depois daquela história com o Michael, mas eu nunca deixei de achar que você era a mulher mais da minha vida. Abri os olhos e terminei com a Sofia. Notei meu coração se acelerar ao pensar nos dois juntos nas noites que passei chorando na cama depois de vê-los em revista ou na televisão. As coisas que o Nick tinha dito sobre ela, que ela sim era uma mulher para ele, mais madura, mais pronta, mas tudo continuava presente nas minhas lembranças. E soube que sempre seria um espinho cravado no meu coração. Você não deveria ter feito isso. Não estava olhando para ele ao falar, mas ele pegou no meu queixo para me obrigar a fazê-lo. Ele não entendeu minhas palavras e continuei falando de maneira quase atropelada. Nicholas, você não vai conseguir esquecer que eu te traí com outro. E eu não aguentaria a dor de te perder outra vez. Tenho medo, estou tão assustada que a última coisa que posso fazer agora é pagar para ver se nós dois podemos voltar a ficar juntos. Me deixa te mostrar que estou falando a verdade. Não neguei com a cabeça. Então ele pegou o meu rosto em suas mãos e me beijou do jeito que eu sonhava desde que nos separamos. Os lábios dele repousaram sobre os meus uma, duas vezes e fizeram uma pressão suficiente para me deixar sem ar. A língua dele entrou na minha boca e me derreti ao sentir aquele sabor. Me derreti ao senti-lo contra o meu corpo. Um braço dele me levantou pela cintura. Minhas pernas rodearam seus quadris. Ele mordeu meu lábio, chupou e depois me beijou, esperando uma resposta que não havia em mim. As palavras dele tinham me paralisado. Foi um momento no qual consegui sabe? Igual eu falei pra vocês, é a mesma questão. Às vezes ela tava toda torta, assim, toda feia, e daí eu não tinha, então agora eu vou começar. Cotonete, amigas, porque às vezes, sabe, o ouvido tá muito sujo. Aí, questão de
sujeira, sei lá, eu acho que cotonete é algo muito útil, às vezes sempre precisa, e é sempre bom ter pelo menos um assim na bolsinha, né? Por último vai ser esse hidratante aqui de mão, olha. Eu tenho esse daqui já faz algum tempinho, da Natura, e eu quase nunca uso. Sabe, que deixa a mão um pouquinho ressecada. Então, daí eu tava sentindo um pouco de falta de um creme mesmo, né, pra deixar a mão hidratada. Outra coisa que eu vou levar é essa escova de cabelo, gente. Eu tenho umas 4 escovas aqui em casa, então não tem problema eu levar uma só pro serviço, né, só pra deixar na bolsa. Eu acho que essa daqui é menorzinha e ela é mais compacta, né? E agora é só guardar tudo aqui dentro mesmo, amigas. Olha, já mostrei tudo pra vocês. Vai ser essas coisinhas mesmo que eu vou levar na minha sacolinha. Como ela é bem pequenininha e também eu não levo tanta coisa assim, eu acho, gente, ela super boa, sabe? Olha, só mostrando então aqui pra vocês como que ficou, olha. Não ficou nada organizado, né? Até porque é uma sacola. Então ficou assim. Eu gostei bastante, amigas. Olha, ficou bem bom assim. Acho que tudo que eu tô levando são coisas bem úteis, né? Principalmente o desodorante e escova de dente. Isso já é o básico. E agora eu só completei mesmo, né? Com algumas outras coisas que eu tava sentindo falta. E essa aqui que é a sacolinha, né? Deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor, né? Com a câmera virada assim é melhor. Olha a frase que eu falei. Ela é muito bonitinha, né, gente? Vende lá na loja O Deus, tá? Posso deixar o Instagram deles aí pra vocês, se vocês quiserem adquirir uma também. Ela é super útil e eu gosto bastante dessa corzinha, né? Super cleanzinha. Fica super legal pra ir trabalhar. Mas agora sim, então, mala pronta. Vou escovar os meus dentes agora, que eu já jantei, né? Já comi. E daí já vou descansar, amiga, e já vou dormir. Agora é 11h34. Então, assim, já está na hora de eu deitar mesmo, sabe? Já passou da hora de eu deitar, na verdade. Então agora eu vou ir descansar e amanhã a gente vai viver esse dia de vocês bem.